sentimento do coração de Neemias era de profunda tristeza. Quando nós temos o capítulo de número 3, vai dizer: e disseram-me o restante que não foram levados para o cativeiro lá na província estava em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fedido e as suas portas queimadas. No versículo 4, irmãos, olha o que o texto diz: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive em jejum e oração perante o Deus dos céus. Neste versículo 4 do capítulo 1, irmãos, nós podemos extrair daqui tantas lições para a nossa vida. Quando nós temos o capítulo 3, que aqueles que disseram a Neemias que a cidade estava destruída, que as portas haviam sido queimadas e que o restante que estava ali estava em grande miséria. Ali no capítulo 4, eu aprendo com Neemias o que nós devemos fazer quando chega notícia mal aos nossos ouvidos. Neemias, ele dá o caminho correto de quando nós, aleluia, ouvimos alguma notícia que traga tristeza ao nosso coração, de quando nós ouvimos alguma notícia que traga desespero ao nosso coração, porque, aleluia, muitas das vezes nós vamos ouvir alguém vir falar para nós de alguma notícia má, de alguma notícia que não é muito boa, mas Neemias, ele nos dá o caminho de como nós devemos reagir diante deste momento. Neemias não se desespera. Neemias, a Bíblia diz, ele assentou-se. Aleluias. Neemias, ele não foi tomar decisões precipitadas. Aprenda com Neemias: não tome decisões precipitadas, não faça do seu jeito, se assente primeiro, aleluia, para tomar a direção daquele que direciona o homem no caminho correto. Ele se assentou para meditar. Porque às vezes quando nós ouvimos uma notícia mal, nós ficamos desesperados, correndo para um lado, correndo para o outro, sem saber o que fazer. Neemias se assentou. E depois que ele se assentou, ele chorou. Aleluia. No Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aleluia. Neemias, ele estava chorando. Aleluia. O que falta nos nossos dias, irmãos, é um coração quebrantado, é um coração, aleluia, capaz de chorar pelo sofrimento do nosso irmão, é um coração capaz de chorar, irmão, pelo sofrimento do nosso próximo. Neemias não estava chorando por problemas seus. Neemias não estava chorando porque a sua vida estava ruim, mas Neemias estava se compadecendo do sofrimento do seu próximo. E ele chorou e começou a lamentar. Ele disse: lamentei-me por alguns dias e estive em jejum e oração. A oração, irmãos, é o segredo da vitória. Glória a Deus. Quando eu olho na Bíblia, os homens de Deus, as mulheres de Deus, elas alcançaram grande vitória por causa da oração, porque derramaram a sua queixa perante o Senhor, porque apresentaram a sua causa perante o Deus dos céus e da terra. Aleluia. Nós lemos no livro de 2 Crônicas, aleluia, quando Josafá
Ele escuta uma notícia ruim. Alguém diz: olha, Josafá, vem dali do Jordão uma grande multidão. Ali diz a Bíblia Sagrada que o coração de Josafá temeu diante daquela notícia. Mas o que ele fez? Ele orou. Aleluias. Josafá orou, irmãos. O que Deus está trazendo nessa noite para o nosso coração é não nos desesperarmos diante de uma má notícia, porque o dia mal chega. Há tempo para todas as coisas, mas Deus, Ele está no controle de todas, tanto no tempo da alegria como no tempo da tristeza, tanto no tempo de guerra como no tempo de paz. Aleluia. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Quando Josafá ele começa a orar, ele ora ao Deus dos céus, ao Deus que fez os céus e a terra, ao Deus que criou todas as coisas, e ele diz: em nós não há força alguma, porém os nossos olhos estão postos em Ti. No Salmo 121, o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Aleluia. Talvez você entrou aqui nessa noite precisando de um socorro, e a palavra de Deus diz, o salmista vai dizer: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É interessante, irmãos, que a Bíblia é categórica de afirmar sempre que Deus, Ele fez os céus e a terra para mostrar a grandeza do seu poder, e que tudo está no controle das suas mãos. Quando nós olhamos, irmãos, os céus, a terra e tudo que foi criado, nós ficamos maravilhados, e foram tudo feito pelas mãos de Deus. Neemias, ele jejuma e ora. A oração, irmãos, é o segredo. Quando Ana subia ao templo para orar com o seu marido, e o sacerdote observava ali, olhava para ela e achava que ela estava embriagada, e ela diz: não, meu Senhor, eu não tenho bebido bebida forte nem vinho, porém eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Aleluia. O sacerdote olha para ela e diz: que o Deus do céu te conceda a tua petição. Aleluia. E ela fez um voto para Deus, e aquela criança ela daria para o Senhor. E Samuel se torna o maior sacerdote de Israel. Neemias estava diante de uma grande obra, ou de algo grandioso que ele tinha que reconstruir. Com as suas próprias forças, Neemias não conseguia. A Bíblia nos ensina, irmão, a nós não confiarmos na força do nosso braço. A Bíblia nos ensina a nós, aleluia, confiarmos em Deus. Aleluia. Neemias, ele vivia no palácio do rei. Neemias, ele servia como copeiro do rei. Mas Neemias não, aleluia, não estava, a sua esperança não estava naquele homem. A sua esperança estava no Deus que fez os céus e a terra. Neemias propôs no seu coração, a Bíblia diz que ele propôs no seu coração reedificar, reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir aquela cidade. Aleluia. E nós vimos, irmãos, que não foram poucos os que se levantaram contra Neemias, dizendo que ele não ia conseguir. Mas ele não desistiu. Neemias orou e foi perseverante. Jesus, ele contando uma parábola sobre o dever de nós orarmos e sermos perseverantes na oração, porque Jesus, ele ensinava aos seus discípulos que eles deviam orar sempre sem cessar. Paulo vai dizer: orai sem cessar. Jesus, ele
No Evangelho de Lucas, ele vai falar de uma mulher que foi perseverante na oração, ou na oração não, foi perseverante numa causa que ela queria resolver. E Jesus contando essa parábola para mostrar a perseverança daquela mulher, porque a Bíblia vai dizer que ela vai diante de um juiz iníquo, e todos os dias ela está na porta daquele juiz pedindo para que ele resolva a sua causa. Ela foi perseverante, e ele ficou tão incomodado com aquilo que resolveu. Jesus disse: quanto mais o vosso Pai Celestial. Aleluia. Jesus estava ensinando aos seus discípulos, aleluia, a perseverança na oração, a nós não desistirmos, a nós não pararmos, ainda que pareça que o Senhor não está ouvindo, mas a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa oração. Outra coisa que eu aprendo com Neemias, irmãos, é a capacidade de reunir as pessoas para um propósito. Jesus disse: um reino dividido não pode subsistir. Neemias sabia que aquela obra ele não poderia fazer só, e Neemias ele precisou da ajuda dos demais. E a Bíblia vai dizer que o coração do povo estava todo voltado a fazer a obra. Os inimigos da obra tentaram parar a obra. Nos nossos dias não é diferente. Quando se levanta para tentar, para parar a obra do Senhor, mas Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Louvado seja Deus. Aleluia. A igreja, ela está de pé porque o dono da igreja é quem guarda, é quem sustenta. Aleluia. Os homens olharam para Neemias e para os irmãos que estavam ali para construir ou reconstruir aqueles muros e disseram que eles não iam conseguir. Mas a Bíblia diz que o coração do povo era um só. Eles tentaram até parar, chamando Neemias: olha, vamos adorar juntos. Neemias disse: não, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso parar. Talvez alguém tente te parar na obra, mas tenha a direção de Deus. Aleluia. Não ouça a voz do inimigo. Talvez alguém venha com alguma proposta boa para fazer você parar de fazer a obra, mas Deus diz essa noite: não largue a mão da obra. Não largue a mão da obra. Ainda que muitos digam que é impossível. Versículo 3, 5, Neemias diz: e disse: ah, Senhor dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos o mandamento, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredirei e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardarei e